a rebelião de Corá, o povo de Israel continuava sua longa caminhada pelo deserto. Já haviam visto muitos milagres e sinais de que Deus estava com eles em cada momento da jornada. Tinham atravessado o Mar Vermelho, recebido o maná todos os dias, visto água brotar da rocha e recebido as leis que Deus escreveu em tábuas de pedra. Cada passo mostrava que o Senhor era o verdadeiro guia daquele povo. Mesmo assim, havia entre eles pessoas que não estavam satisfeitas. Alguns deixavam o coração se encher de reclamações. Outros achavam que podiam decidir melhor que Moisés e Arão. E foi nesse cenário que surgiu uma grande rebelião. Corá era um levita, alguém que servia no tabernáculo e conhecia bem as responsabilidades sagradas que Deus havia dado ao povo. Ele não estava sozinho. Datã, Abirão e On, homens da tribo de Ruben, também se juntaram a ele. Eles começaram a reunir seguidores e a espalhar insatisfação no meio do acampamento. O coração de Corá estava cheio de orgulho. Ele acreditava que Moisés e Arão estavam colocando-se acima do povo e queria ser tão importante quanto eles. Então, com palavras bonitas e cheias de engano, ele convenceu mais de 200 líderes a se unir à sua causa. As famílias começaram a perceber a agitação. As crianças ouviam cochichos e comentários. Algumas perguntavam aos pais o que estava acontecendo. E os adultos, divididos entre medo e curiosidade, respondiam que Corá e outros homens estavam se levantando contra Moisés e Arão. Um dia, Corá e seus seguidores foram até Moisés e Arão. Eles falaram em voz alta diante de todos, acusando-os de se colocarem acima do povo e de quererem dominar como chefes. Disseram que toda a congregação era santa e que, portanto, não havia motivo para que Moisés e Arão fossem líderes especiais. Quando ouviu isso, Moisés se entristeceu. Ele sabia que a liderança não era algo que ele havia escolhido para si mesmo. Deus o havia chamado desde a sarça ardente, e cada passo até ali tinha sido guiado pelo Senhor. Moisés se curvou com o rosto em terra, orando em silêncio para que Deus mostrasse sua vontade. Depois, Moisés falou ao povo e explicou que não se tratava de um desejo pessoal. Ele disse que o próprio Deus mostraria quem era o escolhido para servi-lo. Ele propôs que Corá e seus seguidores preparassem incensários e colocassem fogo diante do Senhor. No dia seguinte, Deus revelaria quem realmente havia sido chamado para estar diante dele. As crianças olhavam tudo com olhos arregalados. Era como se uma grande prova estivesse prestes a acontecer. Cada detalhe parecia uma cena importante de uma história que ficaria marcada para sempre. No dia seguinte, Corá e seus companheiros vieram preparados. Eles estavam confiantes, acreditando que Deus confirmaria suas palavras. Cada um trouxe um incensário com fogo e incenso para colocar diante do Senhor. Mais de 200 homens ficaram reunidos diante da tenda do encontro, enquanto o povo se juntava em volta para observar. Então, a glória de Deus apareceu. Sua presença encheu o lugar de forma poderosa, e todos sentiram reverência e temor. O Senhor falou a Moisés e Arão, dizendo que iria destruir toda a congregação por causa da rebelião. Mas eles se prostraram, pedindo misericórdia, intercedendo pelo povo para que não sofressem por causa do pecado de alguns homens. Deus ouviu a oração e ordenou que o povo se afastasse das tendas de Corá, Datã e Abirão. Moisés se levantou e, acompanhado pelos anciãos, foi até as famílias daqueles homens. Ele disse em voz firme que todos deveriam se afastar, pois algo extraordinário aconteceria como sinal de que Deus havia escolhido Moisés e não os rebeldes. As crianças foram puxadas pelas mãos dos pais, correndo para longe das tendas daqueles homens. Todos observavam de longe, esperando para ver o que iria acontecer. Os olhos estavam atentos, os corações acelerados. Então Moisés declarou que, se aqueles homens morressem de forma comum, seria sinal de que ele não havia sido enviado por Deus. Mas se acontecesse algo novo, algo extraordinário, e a terra se abrisse para engoli-los vivos, todos saberiam que eles haviam desprezado o Senhor. No mesmo instante, a terra tremeu debaixo dos pés do povo. O chão se abriu bem no lugar onde estavam Corá, Datã, Abirão, suas famílias e todos os seus pertences. A terra os engoliu vivos. E em seguida, se fechou novamente. O povo gritou de espanto e correu em todas as direções, temendo que o mesmo acontecesse com eles. Um fogo também saiu da presença do Senhor e consumiu os 250 homens que haviam oferecido incenso. Era uma cena impressionante e assustadora, mostrando a seriedade da rebelião contra Deus.
As crianças ficaram muito impressionadas. Algumas choravam, agarradas aos braços dos pais, sem entender totalmente, mas sentindo o peso do que havia acontecido. Os adultos explicaram que não era apenas contra Moisés e Arão que Corá havia se levantado, mas contra o próprio Deus. Depois do acontecimento, o Senhor ordenou que os incensários daqueles homens fossem recolhidos e transformados em placas para revestir o altar. Isso serviria como lembrança, para que nunca mais o povo se levantasse contra a liderança escolhida por Deus. A partir desse dia, todos compreenderam a importância de respeitar a autoridade que o Senhor havia estabelecido. As crianças ouviram essa história repetida muitas vezes ao redor das fogueiras, como um aviso de que o orgulho e a rebeldia afastam o coração de Deus. Josué e Caleb, que estavam sempre firmes na fé, aproveitaram para ensinar os jovens que seguir o caminho da obediência traz paz e segurança. Eles contavam que a rebelião de Corá era uma prova de que ninguém deveria buscar glória para si mesmo, mas sim honrar ao Senhor em tudo. As famílias se reuniam e lembravam que o deserto já havia mostrado muitas lições. Havia lições de confiança, de paciência, de gratidão e agora também de respeito. Cada geração deveria aprender e guardar no coração para que não repetisse os mesmos erros. As crianças, em suas brincadeiras, começaram a falar sobre como é perigoso se afastar da vontade de Deus. Algumas fingiam ser Moisés e Arão, guiando os amigos pelo caminho certo, enquanto outras representavam o povo aprendendo a obedecer. Assim, de maneira simples, elas absorviam os ensinamentos que marcariam suas vidas. O povo continuou sua jornada, sabendo que a rebelião tinha deixado uma lição clara. Não era Moisés quem buscava ser maior que os outros, mas o próprio Deus quem havia escolhido seus líderes. A obediência era sinal de fé, e a fé era o que sustentava o povo até a terra prometida. E assim, a história da rebelião de Corá permaneceu registrada para sempre como um alerta. Deus deseja que seus filhos sigam em unidade, com humildade e confiança em sua liderança. As crianças, ao ouvirem essa história, aprendiam que a verdadeira grandeza não está em ser chefe ou ter poder, mas em obedecer ao Senhor com alegria e coração puro.